Meu nome é Naura Solange Pinheiro Vicente. Tenho 62 anos. Eu tenho uma filha e tenho 3 netos. No mínimo, uma vez por semana eu tenho que ir na casa dela, senão eu não aguento. Eu gosto muito de planta, sempre que eu posso comprar uma mudinha eu trago, planto. Meu nome é Cláudio Martins Fonseca, tenho 76 anos, me aposentei, mas continuo em atividade prestando serviço para algumas empresas como despachante. Eu moro em Belém do Pará, meu lazer dia de final de semana, eu vou no Hotel Beira Rio, do amigo meu, e almoço, passo o dia lá. Eu tenho arritmia cardíaca e uso marca-passo. Eu tenho arritmia cardíaca. Quando falamos em ritmo, associamos diretamente a música e a poesia, mas ritmo também está ligado ao nosso estilo de vida e a funções básicas de nosso organismo, como a respiração e aos batimentos cardíacos. Na circulação sanguínea, é muito importante que o coração mantenha o ritmo para cumprir a função de bombear o sangue para as células de todo o corpo. Descompassos nesse ritmo são conhecidos como arritmias cardíacas. O coração de um paciente com arritmia, ele perde o seu ritmo, o seu batimento rítmico, ele pode ir mais lento ou mais rápido do que o normal, ou às vezes até pode saltar um batimento em relação ao ritmo normal. O coração é um órgão muscular contrátil que tem a função de bombear o sangue de todo o nosso corpo. Para coordenar os batimentos, o coração tem um grupamento de células especializadas, um marca-passo natural chamado de nó sinoatrial. A frequência das células do nó sinoatrial dita o ritmo das batidas cardíacas. Problemas nesse sistema podem originar as arritmias. O que tem lá no Beira Rio que o senhor gosta de fazer? Um hotel muito bom, fica na beira do rio. O almoço de lá é muito bom, muito gostoso. Adoro o filé de lá. Passo a tarde lá, a brisa é muito gostosa lá que fica na beira do rio. Fico lá até 3, 4 horas da tarde. Lá saio para minha casa assistir futebol na televisão. Seu Cláudio, me fala um pouquinho da sua rotina diária, como é que funciona o seu dia a dia? Acordo às 5 horas da manhã, aí tomo banho, espero minha filha descer, ela desce, levo ela para o colégio, vou visitar alguns clientes. É muita correria o seu dia a dia? É muito estressante? Como é que é? É, um pouco. Antes de descobrir que tinha arritmia cardíaca, o senhor tinha algum problema de saúde, algum problema de pressão ou do coração? Não. A maioria das arritmias pode provocar palpitações, que é essa sensação de que o batimento cardíaco não está regular. Regular, é. O senhor tinha isso? O senhor sentia isso? Algumas das vezes sentia. Alguma outra alteração associada junto com a palpitação? Não. Alguma vez o senhor desmaiou, por exemplo? Nunca, nunca. Graças a Deus, nunca. Quando tem uma arritmia, o paciente pode se queixar de palpitações, são uma queixa habitual de pessoas que têm arritmia, embora nem sempre a queixa de palpitação esteja relacionada à arritmia. Palpitação a pessoa pode sentir de alguma outra maneira ou a pessoa pode não saber expressar um sintoma relacionado com a arritmia. Existem outros sintomas, na verdade o quadro clínico é bem amplo, pode ser desde uma pessoa que não sente absolutamente nada e tem arritmia, pode se queixar de palpitações. Algumas pessoas podem apresentar, por exemplo, síncope, que é a perda da consciência e do tônus postural com recuperação espontânea depois disso, ou até em situações mais graves, uma parada cardíaca também pode ser manifestação de uma arritmia cardíaca. Mostra esses chazinhos aqui. E essa aqui é hortelã. A hortelã tem 2. Posso pegar uma? Pode. Esse aqui é o chá, esse é o boldo. E você usa o boldo? O boldo eu uso. Eu coloco do chimarrão. Me conta quando tudo começou. Eu tinha
ainda recém 24 anos. Daí eu sentia algumas tonturas, sentia ameaça de desmaio, mas não sabia o que era. Um ano depois, assim, que eu fui no médico, ele achou que eu tinha bloqueio. E ainda assim eu fiquei só em observação. Até 43 anos eu ficava só em observação. Eu quero que tu abra a latinha de massa de tomate. Tá vendo? Ó, deixa eu botar o alho aí. É que ela ficou com água, porque ela ficou tampada. Quando é que você percebeu que tinha alguma coisa diferente na tua mãe? Ela sentiu um pouquinho de falta de ar, um pouquinho fraca para fazer alguns movimentos. Mais assim, sensação de desmaio e batimento muito fraquinho, pressão baixa. Isso faz quantos anos? 20 anos. Um paciente que já sofreu infarto do miocárdio, perdeu uma parte do músculo cardíaco. Nesse paciente, a palpitação, em geral, pode indicar um problema mais grave. No indivíduo mais jovem, com 20, 30 anos de idade, sem nenhum antecedente de doença do coração, não tem pressão alta, nunca teve infarto, não tem angina, em geral, essas palpitações podem ser mais benignas. Aí depois coloca um temperozinho aqui. O uso de álcool, o uso de cigarro, né, de bebidas estimulantes como café, eles podem desencadear palpitações e algumas arritmias. Como é que eram os seus hábitos antes do sorteio diagnóstico da arritmia? Tomava muito café, fumava, só não fazia beber, nunca bebi. Fumava muito? Quantos cigarros por dia? Fumava muito. E quando foi que o senhor parou? Fazendo mais ou menos uma faixa de 12 anos. E como é que era o seu estilo de vida, assim, em relação ao trabalho? Porque também muito estresse, ansiedade também podem agravar palpitações. Com certeza. Não, como é que era isso? Às vezes eu me estressava com algum cliente, tudo, né? Todo mundo vive acelerado nas grandes cidades. Esse estresse do dia a dia, ele pode levar a uma liberação de substâncias que a gente chama de catecolaminérgicas, né? Que no popular é como se tivesse mais adrenalina correndo na circulação desse indivíduo. E essa adrenalina, entre aspas, faz com que o coração fique mais sensível a estímulos e que podem gerar arritmias cardíacas, pode gerar batimentos anormais. Entre outros fatores também, a obesidade, que é muito dada pelo sedentarismo da vida moderna, pode levar a pressão alta, pode levar a problemas de isquemia do coração, como angina e infarto, e todas essas doenças também têm como consequência, como efeitos, as arritmias cardíacas. Essa aqui é a sua neta, né? A menor. São duas meninas e um menino. A mais velha tem 23 e a caçulinha aqui tem 4. E o menino tem 12. E a Cláudia é filha única? A minha filha única. Ela é tudo pra mim, só que meus netos é um outro tipo de amor, assim, não tem explicação, é uma coisa... Pra mim é o meu mundo. Vai. Sentia tonturas, algumas coisinhas, mas eu não sabia o que era. Até que um dia o médico passou um aparelho assim de leve e ele mesmo sentiu que eu tinha algo diferente. Então foi aí que ele começou a pedir exames, né, eletrocardiograma, né, tudo. E pelo eletrocardiograma ele falou isso aí, que eu tava com esse problema. A gente pode fazer um eletrocardiograma que mede como é que está a parte elétrica do coração, por isso eletrocardiograma. E nisso a gente pode ver quantos batimentos por minuto está o coração. Né? E uma das características, talvez a principal característica do bloqueio, quando ele é muito forte, é bater muito devagar, poucas vezes, né? E assim mesmo eu fiquei em observação assim, por muitos anos ainda, até que daí o batimento cardíaco baixou muito. Aí eu fui no médico e ele encaminhou já imediatamente a colocação no marca-passo. A maioria das vezes, as palpitações elas são breves, desaparecem rapidamente, não trazem maiores riscos, né? Mas quando elas estão associadas assim, à tontura, a desmaio, a mal-estar, a dor no peito, é importante procurar uma avaliação médica porque elas podem trazer risco, né? E geralmente o médico investiga com um eletrocardiograma do coração
ou com um Holter, que é um eletrocardiograma que fica por mais tempo, né? Como é que foi a investigação e o diagnóstico que o seu Cláudio fez? Quando eu descobri que eu estava com arritmia, eu ia entregar um documento para um cliente, lá em frente ao estádio. Voltei, eu fui direto para o hospital. O que o senhor sentiu exatamente? Senti muita falta de ar e o suor muito forte, né? Chega a exprimir a camisa, sair todo molhada a camisa. O coração chegou a acelerar? Acelerou. Aí ele só fez me ligar, olha, filha, eu tô sendo internada agora, porque eu vim aqui com o médico, eu tava sentindo isso, e o médico achou melhor me internar, urgente, porque era um caso de arritmia. E palpitação, o senhor costuma ter? Não, eu tinha, mas agora, graças a Deus, parou. Vocês sabiam alguma coisa sobre arritmia? Não, até o momento dele ter, né, eu não sabia nada. Ficaram muito preocupados? Como é que foi a reação dele, a tua? Olha, no momento eu não fiquei muito preocupada. Ele achou que com tratamento também não precisava ficar tão alarmado. Como é que eram os hábitos dele antes? Fumava, bebia alguma coisa de álcool? Consumia muito café? Ele fumava. Só que quando ele descobriu a arritmia, ele já não estava mais fumando. Ele já tinha parado, né? E ele costumava levar a vida dele normal. Café até hoje ele toma. Taquicardia é a aceleração anormal do coração, em geral acima de 100 batimentos por minuto. A bradicardia é o contrário da taquicardia, significa o coração bater mais lento. A taquicardia, em algumas situações, como emoção, como o indivíduo está no exercício mais intenso, ela pode ser fisiológica, ou seja, ela pode ser normal. Mas o indivíduo em repouso, de repente sente bruscamente seu coração acelerar em torno de 150 a 170 batimentos por minuto, 200 batimentos por minuto, isso é anormal e deve imediatamente procurar uma unidade de emergência mais próxima. Me sinto assim, agora segura para tudo, sou normal assim, em todos os sentidos, trabalho, faço força. Apesar de não haver formas de prevenir as arritmias, há diversos tratamentos disponíveis. Com o diagnóstico e manejo corretos, pessoas com arritmias cardíacas podem ter uma vida normal. Palpitação, acredito que seja aquelas pontadas que a gente sente no coração quando a gente não está muito bem de saúde, assim. O coração chega a disparar, né? Já senti sim. Quando eu tive essa palpitação, eu pensei que eu fosse morrer. Eu já senti dores muito fortes no coração e chegou a minha esposa a fazer massagem para mim voltar a respirar. Mas esse coração vai sair uma palpitação forte mesmo que a pessoa fica agoniada. Senti umas 2 vezes, mas faz tempo que eu senti isso. É como se o coração estivesse pulsando com mais velocidade, né? Pelos impulsos nervosos do coração, a pessoa sente essa frequência maior e dá palpitação. Quando eu tomo muito café, eu sinto que altera o ritmo do coração. Quando eu tomo café, o ritmo do coração fica a mesma coisa, normal. Não sei o que é arritmia. É uma alteração no ritmo cardíaco normal, né, que pode ser desenvolvido por diversos fatores. Perguntaria se é grave, né, se pode causar morte assim de repente. Quando é que se concretizou esse dom de costurar? É de pequena, porque a minha mãe tinha uma máquina de costura e a minha mãe costurava já, então. Eu não planejo nada, eu pego o tecido, vou lá na loja e o que eu gosto eu compro. Chego em casa, eu coloco ali na mesa e já vou inventando, já vou fazendo. Muita gente vai ter, às vezes, o coração batendo um pouquinho mais devagar, muita gente vai ter desmaios. E para a maioria das pessoas a gente não vai recomendar marca-passo, né? Mas quem tem a indicação precisa se beneficia muito, né? Muito. Como é que foi o seu procedimento aqui? Nesse dia que foi constatado mesmo que estava 39, 40, aí eu estava me sentindo muito mal, já estava quase desmaiando daí já. Aí eu já estava considerado no limite, né? Daí não podia baixar mais que isso. Foi quando ele encaminhou para implantar o marca-passo de imediato, porque não tinha outro jeito daí. E depois ele fez o implante, tudo, e foi um sucesso que nem, como ele falou mesmo, o que eu não podia antes,
eu passei a poder depois, tudo. Eu fiz hidroginástica, eu viajei de avião. Tem uma bateria Tem uma bateria. Né? E aí tem um fiozinho que entra dentro do coração e dá um choquezinho. E cada choquezinho o coração contrai. E aí faz com que o coração bata mais rápido. E eu passei a me sentir muito bem, mais energia, mais segurança, tudo, né? Porque não corro risco de desmaio, não corro risco de morte, né? De nada. Eu me sinto assim, agora segura para tudo. Sou normal, assim, em todos os sentidos. Trabalho, faço força. Faço todo o meu serviço, ando muito, atravesso a cidade andando. Renasceu, então, depois do implante? Renasci. Os tratamentos podem ser desde não se fazer nada, existem arritmias em que não há necessidade de tratamento. O tratamento pode ser afastar fatores desencadeantes, então uma pessoa nota que tem arritmias quando bebe grande quantidade de bebida alcoólica, o tratamento é a pessoa não consumir grande quantidade de bebida alcoólica. Finalmente, tem algumas situações em que é necessário tratamento específico da arritmia. Isso é feito então com medicamentos, ou existe uma técnica de ablação por catéter, na qual a gente, através de uma técnica de cateterismo, leva até o coração um pequeno fiozinho, localiza onde está o problema e pode cauterizar dentro do coração. Em alguns casos, cirurgia cardíaca também é necessária para o tratamento da arritmia. E em situações que o coração vai mais lento do que o normal, nas bradicardias, algumas vezes é necessário o uso de um marca-passo cardíaco. A energia eletromagnética pode interferir no funcionamento do marca-passo. Pessoas que usam marca-passo devem evitar os detectores de metais de aeroportos e bancos e por isso devem portar um cartão que identifique o seu uso. Também devem evitar a realização de alguns exames, como a ressonância magnética. Quais são os cuidados que habitualmente você tem com o marca-passo? 6 em 6 meses eu tenho que ir ao Hospital Cardiologia fazer uma revisão. E vida normal em casa, né? Liquidificador, essas coisas elétricas, tudo. TV... Telefone, celular... Tá. E essas portas com detector de metais, que são pesadamente magnéticas, né? Que podem desregular o aparelho. Como é que você funciona nesses momentos? Eu tenho que apresentar o cartão, a carteirinha do marca-passo. A pessoa que está atendendo já olha, já sabe do que se trata, ou desliga a porta magnética, ou abre uma outra porta para mim passar. Todos nós nascemos com o que nós chamamos de marca-passo natural. É uma região pequena do coração que nos dá como se fosse um choque elétrico e faz com que o coração responda e contraia normalmente, que o coração bata normalmente. Quando esse marca-passo natural falha, ou quando uma outra região do coração se encontra bloqueada e não deixa passar o estímulo elétrico, precisamos então de um marca-passo artificial, que vai repor esses batimentos cardíacos em um número normal. No que consiste o tratamento dele? Consiste na visita periódica no médico, os medicamentos e o controle da pressão, que ele faz, vez ou outra ele vai para controlar a pressão. Ele toma medicações para quê especificamente? Ele não toma para arritmia, ele toma para o sangue não coagular, entendeu? Ele toma para isso, toma para pressão. O seu Cláudio, ele tem alguma limitação por causa da arritmia cardíaca que ele tem? Ele não carrega peso, de jeito nenhum. Pode ser um pacote de pão, ele não traz. E ele consegue fazer o tratamento direitinho, diariamente? Consegue. Consegue. Ele é muito disciplinado nessa parte, sabe? Essa daqui é a ecografia transtorácica que o senhor fez. Esse exame aqui mostra que o senhor estava realmente com o ritmo cardíaco irregular. E aqui mostrava na época que o senhor tinha um trombo dentro do coração em função da arritmia. Por isso que ele estava usando o anticoagulante. Depois que ele viu esse resultado, foi que ele passou esse anticoagulante. O uso do anticoagulante evita que ele tenha derrame ou que esse trombo caminhe para alguma outra parte ele falou, do organismo e tranque a circulação. Né? O cardiodesfibrilador implantável é uma terapia que, a semelhança do marca-passo, interfere nos batimentos cardíacos. Mas, ao contrário do marca-passo, em que
se utiliza quando os batimentos estão desacelerados, o desfibrilador é usado quando os batimentos aceleram demais. Por exemplo, nos casos em que o paciente tem risco de sofrer uma fibrilação ventricular. Neste caso, o desfibrilador, que consiste na introdução de um eletrodo dentro do coração, vai capturar esse momento, vai detectar esse momento e vai dar um choque interno, revertendo a fibrilação ventricular, revertendo esse evento de arritmia. Ai, tu pegou uma gatinha, tu não contou pra avó que tu pegou uma gatinha. Tu pegou? Aí tu vai um pouquinho ali com a mãe, vai tomar chimarrão, tá? Como é que ela disse que tinha um problema no coração? Ela disse que tinha um problema cardíaco, mas que não era nada grave, que ia precisar fazer uma cirurgia, que era pra não ficar muito preocupada, que ia dar tudo certo. E ela chegou a dizer por que ela tinha que fazer essa cirurgia? Ela disse que o problema real que ela tinha, não entendi muito bem na época, só quando foi colocado mesmo. Foi explicado então pelo médico como é que funcionava, que ela ia poder ter uma vida normal. E depois que ela fez a cirurgia, notou a diferença? Sim, deu uma melhora bem grande, assim. Ela passou a não sentir mais aquele mal-estar que ela sentia, nem as dificuldades de cansaço. E me ajudou a cuidar dos meus filhos, cuidar de mim, normal. Mas a gente sempre fica preocupado. Nos primeiros anos ela correu muito. Ela que me levava, ela que me cuidava, ela que nas baixas, nas trocas, em casa, na recuperação. Ela esteve sempre junto comigo. De maneira geral, o sistema cardiovascular é beneficiado pelo exercício aeróbico, como correr, caminhar, pedalar, nadar. O paciente que tem arritmia cardíaca deve ser avaliado especificamente pelo seu médico para ver que tipo de exercício está mais indicado e se ele pode praticar essa atividade física. Mas, de maneira geral, o exercício físico não é prejudicial à saúde do coração. Por que o senhor está vestido assim? Me conta um pouquinho dessa história. Essa aqui eu trabalhava na Belalto, Paris. Fizeram um rally lá, Castelinas. Ganhou? Eu não lembro, acho que sim. Não teria segundo lugar. Além do tratamento com medicação, quais foram as outras mudanças assim que o senhor fez? Não mudei nada. Eu continuei comendo tudo que eu tinha vontade de comer, eu comia. Agora que eu restringi um pouco. Charque, camarão, caranguejo, tudo, açaí, eu tomo muito açaí. Ele tirou mais o açúcar, que agora é só adoçante. O café ele continuou. E fazia atividade física? Não, atividade física eu fazia anteriormente, porque eu jogava futebol. Depois que eu parei de futebol, a atividade física que eu faço é que eu ando muito. Quem tem marca-passo pode usar forno de micro-ondas e telefone celular? O portador de marca-passo cardíaco pode usar o celular. Há uma recomendação para que se diminua a interferência eletromagnética, se coloque no lado contrário, aquele lado em que foi implantado o marca-passo. Também pode usar o forno micro-ondas, a chance de uma interferência eletromagnética é muito pequena. A arritmia provoca morte súbita? Alguns tipos de arritmia, principalmente aquelas que resultam do infarto do miocárdio e que resultam da doença de Chagas, podem levar à morte súbita cardíaca. Remédios para emagrecer causam arritmia? Alguns anorexígenos podem precipitar a arritmia cardíaca, então você deve consultar o médico antes para ver se você tem ou não possibilidade de usar esse tipo de medicação. Henrique, existem muitos tipos de arritmias. Muitas delas estão associadas com complicações graves, como morte súbita, por exemplo. Outras têm um curso mais benigno. Então, na verdade, a gente tem que avaliar bem essa situação, investigar e tratar adequadamente. Talvez a gente possa dizer que nos consultórios de clínica geral, a arritmia mais comum e mais importante seja a arritmia, aquela das pessoas de mais idade e com uma história de pressão alta, que é a tal da fibrilação atrial, né? O coração sai do ritmo, principalmente porque os átrios cresceram, né? E é uma arritmia que muitas vezes o paciente nem percebe, né? Vai ser diagnosticado pelo médico e tem um tratamento relativamente simples, mas que precisa ser
muito bem acompanhado, né? O diagnóstico correto das arritmias também é importante, Henrique, para a gente instituir um tratamento adequado. É importante que a pessoa tenha um vínculo com um médico de referência, que seja avaliada por alguém que a conheça, né, e que possa acompanhar, né, ao longo do tempo esse problema. Ser saudável é ter uma vida como eu tenho. Durmo cedo, alimentação boa, certo? Fico de bem com a vida, de bem com a minha filha. Ser saudável para mim é sentir alegria quando pensa na família, pensar eu vou visitar ou eu vou receber minha filha, meus netos. É muita paz, assim, é o que mais me incentiva assim, a saúde, sabe? Quer comentar? Acesse nossa página no Facebook.